Agora que a gente já falou um pouquinho aí sobre os principais conceitos da orientação a objetos, o meu objetivo agora é tentar te ajudar a desmistificar um pouquinho esse conceito de orientação a objetos, uma vez que a gente deu uma pincelada, a gente deu uma passada por cima ali dos principais conceitos, tá, da orientação a objetos. Então, eu vou fazer contigo agora um movimento de tentar desmistificar para o caso de você já conhecer o paradigma e tiver alguma resistência. Então, deixa a resistência de lado e vamos lá para o slide. Bom, eu já falei que a gente vai ter dois termos aí muito falados quando a gente fala de orientação a objetos, que é classe e o próprio termo objeto, tá? Então, o que significa aí a classe, para a gente entender melhor aí, né? As classes, elas representam, presta bem atenção no sentido da palavra que eu estou utilizando, tá, gente? Eu escolhi com muito cuidado, representar. Tá? Elas representam algo do mundo real ou até mesmo imaginário. Uma classe, a palavra classe, o conceito de classe, ele tem esse objetivo, tá? Você constrói via código uma classe que ela representa algo do mundo real ou imaginário. Guarda essa informação, vamos lá. Já o objeto, olha lá, nada mais é que a manifestação, ó. E aí friso a palavra, manifestação concreta de uma classe. E a gente também chama os objetos aí de instância de classe, tá? É uma outra forma de eu me referir aí a um objeto. Então, entenda, a classe é uma estrutura de código que representa algo, vamos pensar no mundo real, né? O objeto é uma instância dessa classe que eu acabei de construir, que representa algo no mundo real. Então, é uma instância dessa classe. Nesse movimento de instanciar, né, de trazer dessa classe para um objeto características dessa classe, eu consigo mexer com essas características no objeto, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou trazer do material para a aula de hoje o que está sendo utilizado lá com aquela ideia de, se você não olhou, olha, eu te convido a dar uma conferida no material que está muito legal. Ele usa o conceito de robô, tá? Traz aí toda uma questão envolto desse termo da robótica para te explicar melhor os conceitos de orientação a objeto. Vamos lá? Está aqui, o danado do robô que eu acabei de mencionar para você, tá? Então, vamos pensar aqui numa entidade robô, tá? Caso você tenha apenas imaginado, quando eu falo pensar numa entidade robô, né? Caso você tenha imaginado um robô abstrato, ó, sem forma física, que é uma máquina, capaz de tomar decisão por si mesmo, então você agiu, ou seja, você fez a reflexão, né? Você pensou no termo robô da forma correta. Agora, se você imaginou um robô físico, como, por exemplo, um robô que tenha características de cor azul, que anda, sei lá, sobre esteiras, que tem 2 braços e uma antena, então você não fez o exercício de pensar no conceito de robô, tá? Mas você fez o exercício de pensar na manifestação física possível de um robô, que é a diferença entre os dois conceitos que eu acabo de te apresentar, entre classe e objeto. Então, a classe, ela está mais num campo abstrato, o objeto está mais num campo concreto da coisa, tá? Então, é isso que eu trago para você nesse fragmento de slide, para você refletir sobre o conceito de robô, para que a gente utilize esse conceito e aplique essas definições, classe e objetos que eu acabo de apresentar para você. Vamos lá? Então, vamos aprofundar, né? Já que eu já falei de classe e objeto, mas resumidamente, né, de forma mais rápida, eu vou aprofundar contigo e aí eu vou juntar esse conceito com a proposta da gente pensar no robô, que é algo que a gente já começou no slide anterior na minha fala e que está aí no material para você, que vai te balizar ao longo de todo o material, tá? Então pensa na ideia do robô. O robô, ele é abstrato, né? Essa ideia de robô abstrata. Então, é assim que são as classes em Java ou qualquer outra linguagem de programação orientada a objetos, tá? Uma boa forma de compreender uma classe é pensar nela como o projeto ou o molde, né? A modelagem de algo. Caso tenha imaginado algo concreto, então você pensou em um objeto e não numa classe, tá bom? Que é a manifestação aí
possível da ideia do robô. Eu gosto de usar, eu vou voltar aqui e falar para ti, eu vou usar o conceito de receita para falar para você um pouquinho sobre, para você entender esse conceito de classe. Eu vou tentar fazer uma analogia para facilitar a compreensão para você, tá? Para quem gosta de cozinhar, vai entender muito bem o que eu estou falando. Vamos lá para o slide? Então imagina o seguinte, imagina que você está querendo fazer um bolo aí, né? E aí você tem lá uma forma, vou tentar desenhar uma forma aqui, vamos ver se Pablo Picasso me ajuda, gente. Tem uma forma com um negocinho no meio. Então tá lá, tá a forma e você quer fazer um bolo nessa forma. Você concorda comigo que eu posso fazer bolo de chocolate nessa forma? Eu posso fazer bolo, sei lá, de leite ninho. Tá dando até fome falando de bolo. Eu posso fazer bolo de frutas vermelhas. Eu posso fazer o bolo do Veveld, não lembro o nome certo agora, gente. Um bolo maravilhoso. Enfim, você concorda que eu tenho aí, ó, só aqui 1, 2, 3, 4 tipos de bolo diferentes que podem ser feitos na mesma forma? É isso. A forma é a classe, os bolos diferentes são os objetos. Entendeu? Então, acho que nessa analogia é para você mais pegar esse conceito, né, de entender a distinção entre classe e objeto, que ela é fundamental na hora de programar. Se você não domina esse conceito na hora de programar, você vai patinar e muito. Então, espero que a analogia te ajude a compreender melhor aí o conceito de classe e objeto. Vamos lá? E aí, ó, aplicando o conceito de classe ao contexto que eu trago para você aí do robô, a gente tem aqui, ó, uma forma, seria a classe, e aí eu posso, né, lembra que eu falei da forma e do bolo? E aí eu posso ter instâncias dessa classe. Então eu tenho aqui objeto 1, objeto 2, objeto 4 e o objeto 3, tá? E aí no objeto eu mexo com características e atributos dessa classe. Por exemplo, o meu objeto 1, se você olhar, eu fiz um robô azul com esteiras. No meu objeto 3, ó, no meu objeto 3, um robô rosa com pernas e garras no lugar da mão, tá vendo? Então eu mexi em propriedades e atributos da classe robô. A partir da classe robô, eu instancio ela, crio um objeto e no objeto eu altero características, né, e atributos e comportamento também dessa classe. Beleza? Vamos lá? E aí eu falei para você, né? Você acabou de me ouvir falar na palavra, você viu eu pronunciando a palavra atributo. O que significa atributo, tá? Os principais elementos que compõem uma classe são aí os atributos e os métodos, tá? Um atributo é um elemento que representa as características intrínsecas da classe, tá? Na programação estruturada, a gente chamava um atributo de variável. Eu gosto muito de fazer essa comparação também, tá? Lá na programação orientada a objetos, a gente chama isso de atributo, tá? De atributo. Então, pega bem esse conceito. E dentro da classe, lembrando ali, né? Atributos e métodos. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos para o exemplo do uso prático de atributo na classe, né? Naquela classe, lembrando que essa classe é a forma, na classe robô, tá? Então, eu tenho aqui alguns atributos. O que seriam os atributos? Um nome que eu posso dar para esse robô, coisas como cor, velocidade máxima que ele pode alcançar, nível de bateria, peso da carga, tipo de tração e etc. Isso são atributos. Quando eu crio um objeto, ó, pega esse primeiro objeto aqui, né? Que eu instancio essa classe e crio um objeto, eu pego os atributos dessa classe e passo para esses atributos valores. Então, por exemplo, no primeiro objeto ali, o meu robô azul, o nome dele é o R801. Legal? Então, eu peguei o atributo nome da classe e atribuí a esse nome um valor, R801. Por exemplo, o atributo cor da classe. No meu objeto 1, esse atributo cor recebeu o valor azul e assim sucessivamente. O mesmo acontece com outro objeto. Eu posso fazer tantos quantos objetos eu quiser de uma classe na programação orientada a objetos.
E posso também, não quer dizer que eu tenha que utilizar todos os atributos da classe a qual eu criei no meu objeto. Eu posso usar alguns e posso alterar, inclusive colocando novos atributos a partir do objeto, tá? A gente vai ver isso aí na prática. Vamos para o slide? Método. Falei de atributo e vou falar agora para você um pouquinho de método, né? Se no atributo, por exemplo, eu tinha lá um atributo na minha classe, cor. Aí eu instanciei esse atributo e criei um objeto. No meu objeto, eu atribuí o valor azul a esse atributo, tá? Disse que o meu objeto, o atributo cor, é azul, tá? E aí é o seguinte, o que é um método nesse contexto? Tá? Um elemento importante de uma classe são os métodos. O método, olha lá, dá ao objeto da classe a capacidade de executar algum tipo de ação, comportamento ou processamento, tá? Um robô é capaz de executar uma série de ações, por exemplo. O nosso robô modelado aqui, né, ele é capaz, por exemplo, de se mover, de pegar caixas, de entregar essas caixas e até mesmo de falar. Para ele se mover, para ele pegar caixa, para ele entregar caixa, para ele falar, nós precisaremos implementar nesse objeto métodos para isso. Nesse caso, os métodos serão os responsáveis por definir comportamentos da minha classe. Legal? Então, entenda. Atributo, como eu mostrei para você, ele vai receber algum valor que pode ser manipulado via objeto, tá? Ele herda isso, né? Na hora que eu instancio a classe, eu trago esse atributo que está definido na classe para o meu objeto e no meu objeto eu atribuo valor a esse atributo. E no meu objeto eu defino métodos que eu posso, por exemplo, definir ações e comportamentos para esse código que eu estou desenvolvendo, nesse código em questão. Perfeito? Vamos para o slide? E aqui eu tenho um exemplo, tá? Eu isolei. Nota que eu estou falando só de método agora. Se você olhar para a minha classe, não estão aparecendo os atributos, tá? Eu isolei para não confundir você. Mas eu posso ter atributos e métodos. Aliás, eu tenho, né, na hora de implementar uma classe, eu tenho atributos e métodos nessa classe. Perfeito? Então, nesse caso aqui, eu isolei só para a gente ver só os métodos. Eu crio aqui na classe método mover, método pegar caixa, e nota que dentro do método ele tem um parênteses e dentro do parênteses tem uma informaçãozinha ali. A gente vai ver como é que eu chamo isso mais para frente. Então, por exemplo, para eu mover, eu preciso saber a localização. Para eu pegar uma caixa, eu vou passar aqui um QR Code. Para eu entregar a caixa, não tem, então nem tudo precisa ter. E para eu falar, eu preciso ter um código da mensagem que vai ser falada, passando ali também dentro do parênteses. Quando eu instancio um objeto, isso vem para cá, para o objeto. Então, eu chamo o método, por exemplo, o método mover, né? Deixa eu apagar aqui. O primeiro método aqui, ó, da minha classe, eu chamo ele aqui, ó, no meu objeto. E aí eu passo um valor, mover para onde? Mover para a prateleira 3. Legal? Então, meu objeto ele vai se mover para a prateleira 3. Ou ele vai falar, olha lá, ó. Falar nome. Qual é o nome dele? O meu nome é R801. É um método que vai imprimir aí o nome do meu objeto, nesse caso, meu objeto robô azul, no contexto da nossa programação. E aí, para a gente ir caminhando para o final desse bloco, entendendo um pouquinho esse conceito de classe, de atributos, de métodos, de objetos, eu trouxe uma outra analogia que eu espero que te ajude a entender melhor aí essas definições. Olha no slide comigo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, classes, objetos e métodos, né? Eu posso ter uma classe carro, e nessa classe carro eu tenho coisas como marca, modelo, cor e combustível. Eu posso criar um objeto carro 1. Esse objeto carro 1, ele tem Fiat, ponto, branco e flex. E já posso criar novamente um outro objeto chamado carro B. Carro 1 não, né, gente? Carro A e carro B. Esse carro B vai ser Ford, K, vermelho e gasolina. E aí, o que seriam métodos nessa classe? Eu posso ter métodos, por exemplo, ligar o carro,
eu posso ter um método acelerar o carro e eu posso ter um método frear o carro, tá? Então, trazendo os conceitos que a gente acaba de estudar, de método, classe, objetos, etc., e atributos, né? Para um contexto real, eu posso usar isso, por exemplo, quando eu falo de carro, para você entender melhor como funciona isso na prática. Vamos para o slide? E aí eu tenho também, pensando em animal, a classe animal, eu posso ter o tamanho, o peso, a raça desse animal, alguns métodos, né? Comer, dormir, caçar. Então eu tenho um objeto chamado felino, que esse objeto felino, ele faz um extends aqui de animal, da classe animal. Ou seja, quando eu instancio, é assim que eu instancio, tá? No código, de fato. E aí eu posso, por exemplo, executar o método caçar, que está lá na classe animal, a partir do objeto felino que eu acabo de instanciar. Perfeito? Acho que é isso, conceito de classe, objetos, atributos e métodos, que são próprios da programação orientada a objetos, são indispensáveis aí. Vamos lá?